Meu nome é Michelangelo Corsetti, eu sou advogado criminalista. Atualmente no IDP eu sou professor do IDP Online, da disciplina de estudos de casos em legislação criminal especial. E é uma disciplina bem dinâmica, assim. Em relação ao mercado de trabalho, a gente poderia primeiro dividir em dois grandes grupos, a área pública e a área privada. Claro, as principais carreiras que todo mundo na área pública gosta e tem atração, ou ser juiz, promotor ou delegado. Claro, depois alguns outros decidem por algum cargo aí também no Senado, algum concurso aí dentro de outras áreas. Mas acho que dentro do direito, principalmente direito penal, o que atrai mesmo é juiz, promotor e delegado de polícia. A área pública ela tem algumas vantagens, né? Que é a estabilidade financeira, 30, 60 dias de férias, a tranquilidade, né? Da carreira. Então, assim, tem várias vantagens iniciais. Já na área privada, a advocacia tem um leque muito grande, né? Na área criminal, atualmente, assim, poderia dizer assim que uma tendência, uma matéria que está na moda é a questão do compliance das empresas, né? Seria um escritório voltado para criar uma estrutura ética dentro das empresas, criar rotinas que impedissem qualquer prática de ato ilícito, corrupção, uma lisura dentro da empresa. Então, cria sistemas para impedir que algum crime ali dentro pudesse ser praticado. O advogado deveria dominar todo o processo, porque ele precisa ter uma boa atuação tanto na parte investigatória, né, do inquérito, quanto na instrução do processo, como ele pode produzir as melhores provas, como ele pode dar uma narrativa também verdadeira, né, dentro do processo para convencer o juiz, o julgador. Ele vai ter que dominar bem o processo penal. E, claro, aqueles crimes específicos que ele está trabalhando, ele teria que ter um conhecimento bom, né, bem satisfatório, sobre tanto a parte dogmática, mas também como que os tribunais entendem que aqueles fatos são considerados fatos típicos, são considerados crime ou não. Paralelo a isso, acho que a qualificação profissional, né, acho que é importante, fazendo especialização, mestrado, doutorado e tentando aprofundar os temas para ter uma maior qualificação. E também algo muito importante que não pode ser desconsiderado é a questão do relacionamento. Isso, obviamente, vai ser determinante também, porque muitas vezes a pessoa ela consegue os contatos e vai ter uma oportunidade através de alguma indicação, em razão do bom relacionamento. Então, acho que é uma combinação assim, de fatores para o sucesso profissional. Um conselho que eu poderia dar, eu acho que é tentar se dedicar ao máximo, né? Especializar ao máximo, aprofundar os conhecimentos, não ficar limitado talvez àquilo que está ali sendo trocado na sala de aula, buscar outros autores. O direito penal, por exemplo, os autores mais fortes são autores alemães. No processo penal, talvez mais os italianos. Então, acho que conhecer bem, não precisa dominar, mas pelo menos conseguir ler, estudar. Se quiser ir para o direito penal material, talvez se dedicar um pouco ao alemão, ou se for para o processo penal, talvez estudar um pouco de italiano, espanhol, essas línguas, para poder agregar mais e ler outras coisas novas, né? Acho que isso seria um ponto importante, estudar, né, outros autores. E acho que se dedicar ao máximo, tentar seguir uma postura, assim, acho que acaba sendo reconhecido com o tempo. A contribuição, né, da especialização para a carreira está ligada justamente à questão dele ter mais qualificação naquela área de atuação, porque não tem como hoje em dia um advogado atuar como antigamente acontecia, né, em todas as áreas. Ele não tem como ele conhecer processo civil amplamente, o processo penal, é muito difícil ele ter esse domínio, e trabalhista também, que tem outras regras diferentes. Então,
Infelizmente, ele vai ter que optar, né, por uma área. Claro que no início, às vezes, é um pouco difícil a decidir, né, qual área ele vai se dedicar, mas optando pelo direito penal, estando definido, quanto mais ele conseguir se especializar, fazer cursos, né, participar de congressos e afunilar esse conhecimento dele, acho que vai só agregar justamente para aqueles clientes que procuram um advogado mais qualificado e que é alguém mais preparado para solucionar as demandas deles. A pós-graduação do IDP, ela é boa porque ela vai permitir ao aluno dar um passo além da graduação, se especializar, começar, né, uma especialização numa área afim que ele realmente quer se dedicar e poder permitir que ele tenha mais instrumentos para que ele possa solucionar os problemas de uma forma mais confiante.